Olá, colegas economistas, bacharéis em ciências econômicas que ainda não são economistas, estudantes de graduação e professores de economia. Saúdo a todos e a todas e termino com esta apresentação o resumo do nosso plano de atividades 2021 para o Corecon São Paulo, que é liderado pelo presidente Luiz Barsi Filho. Falei em outras duas gravações a respeito das atividades de comissões. E agora termino com outras duas comissões e com outras considerações que quero fazer com vocês. Uma comissão muito importante dentro do Corecon São Paulo é a Comissão de Perícia e Avaliação. Esta atividade de perícia, avaliação, judicial, extrajudicial, arbitral, ou seja, nos âmbitos do processo judicial, dos procedimentos arbitrais, ou mesmo extrajudicialmente, numa situação de mercado, ela é a que mais se eleva, ou a atividade que mais cresce entre os profissionais. Já há muitos anos isso, até pela facilidade que existe de se ser perito. Não que seja simples, nada disso. Muito ao contrário, é extremamente complexo ser perito. Precisa de muito cuidado, porque é o patrimônio, é a vida das pessoas que está em jogo quando o economista atua nesta área. Entretanto, é a facilidade de você ter trabalho em todos os lugares, porque, a rigor, são exigidos peritos nos 600 e tantos municípios do estado de São Paulo. Em alguns não há varas judiciais, mas há escritórios de advocacia, né? Existem empresas, existem pessoas físicas que demandam isto, existem varas federais tratando de direitos com relação a aposentados, com relação a devedores de instituições financeiras. Há também o âmbito trabalhista, as ações trabalhistas, né, as reclamações. Então, existe muito trabalho, hoje, muito deles feito via online, ou via remota, sem a necessidade do perito se deslocar ao fórum, por isso que há um crescimento significativo dessa atividade, seja de peritos do juízo, que é como nós chamamos aqueles que se oferecem aos juízes para ser seus peritos, portanto, são peritos da confiança do juiz, como para peritos assistentes técnicos, que são aqueles que, normalmente indicados por advogados, trabalham em favor das partes litigantes. E existe uma comissão, que é a Comissão de Perícia e Avaliação, coordenada pelo conselheiro José Marcos de Campos, e que tem origem já há 18 anos. Né? Em 2013, ela foi criada com outro nome, com o nome de Comitê de Perícias e Avaliação. Depois ela transformou-se em comissão, depois transformou-se em fórum, depois houve alguns problemas em algumas gestões que impediram que ela continuasse, mas ela está de volta com toda a força. E ela sempre teve, desde 2003, o mesmo ritmo com mudança na tecnologia. Por exemplo, sempre a Comissão de Perícia e Avaliação foi uma divulgadora das atividades dos economistas nestas áreas de perícia, de avaliação econômica, seja de bens tangíveis, ou seja, bens materiais, também bens imateriais ou bens intangíveis. E essa divulgação causa o quê? Causa a necessidade também de aprimoramento, de a atualização, de aperfeiçoamento, de coisas novas que não se vê na faculdade, nos cursos de graduação em economia, e que são necessários para exercer a função de perito. E aí, nesse sentido, é que o Sindicato dos Economistas, já há 30 anos, completados neste ano de 2020, oferece cursos na área de perícia, exatamente para suprir essa necessidade. Mas a comissão do Corecon, especificamente, desenvolve essa divulgação, junto a juízes, advogados e outros tomadores de serviços de peritos, de assistentes técnicos.
Para isso, essa comissão realiza um fórum de perícia e avaliação todos os meses, normalmente a terceira quarta-feira do mês, e já desde o início da pandemia ele é transmitido via Zoom, portanto, ele é acessível a qualquer economista do Estado de São Paulo, aliás, do Brasil, porque nós temos vários colegas que assistem esta atividade do fórum como complemento da sua formação, do seu métier profissional. E também há a necessidade dessa comissão opinar, eventualmente, em algum processo disciplinar que envolva perícia e avaliação, para que o plenário, ou seja, os conselheiros, tomem a melhor decisão do ponto de vista disciplinar com relação ao economista, se ele não tem culpa, se ele não incorreu em nenhuma irregularidade, há uma decisão de inocência, ou então, se ele cometeu alguma irregularidade, que penalidade deve ser aplicada ao economista, né? Então, essas são as funções básicas, e que ela se propaga em outras atividades mais próprias, até com o auxílio do Sindicato dos Economistas, que desenvolve um plantão de perícia já há 11 anos, ajudando os economistas mais jovens, ou nem tão jovens, mas que se defrontam com problemas que nunca viram. Então, esse auxílio do sindicato tem um objetivo, que é melhorar a qualidade do trabalho desenvolvido pelos peritos economistas. Isso em conjunção com o esforço do Corecon, que é proteger a área e expandir a área de atuação dos economistas, especialmente nesta área. E uma última comissão que nós temos, que é a Comissão de Comunicação. Ela é coordenada pelo conselheiro Sérgio Mendonça, e ela tem algumas características, porque a comunicação no mundo de hoje, né, ela é tudo. Não digo que é tudo, mas digo o seguinte: sem comunicação não existe atividade que dê continuidade. Você precisa que aquilo que é feito ou aquilo que é necessário conhecer seja divulgado. Então, nós temos uma assessoria de comunicação, mas a comissão de comunicação ela quer ir além disso. Ela quer coordenar essa comunicação do Corecon fora da entidade ou dentro, para os economistas, ajudando, assim, o presidente e o plenário a tornar públicos os eventos, as atividades que existem e as demandas, as novidades, aquilo que vai ajudar o economista a se desenvolver melhor do ponto de vista profissional. Então, essa comissão ela promove, divulga as atividades do Corecon para os economistas, a sociedade, através do envio para órgãos, jornais, revistas, sites, né, oficializando-se assim, né, ressaltar nos meios de comunicação a importância do economista. Essa é uma outra função da Comissão de Comunicação. Por isso que muitas vezes nós atendemos órgãos de imprensa, jornalistas, damos entrevistas para valorizar a profissão do economista. Alguns eventos presenciais e virtuais que são realizados no Corecon, eles precisam ser coordenados. Então, algumas comissões vão realizar eventos. A comissão de comunicação ela tem que coordenar isso para não haver um cansaço, para não haver um excesso de eventos. Então, ela coordena essa parte de eventos virtuais do Corecon e presenciais também. Também nós temos uma lista de fontes de informação para a imprensa, porque a imprensa quer pessoas, quer economistas, que sejam especialistas em determinadas áreas. Nenhum de nós é especialista em tudo. A gente conhece um pouco de cada coisa, mas não é especialista. Então, a gente precisa que o especialista diga se é uma recuperação de empresa, se é uma questão do mercado financeiro, se é uma questão do mercado de aviação, do varejo alimentício, da indústria, do tecido e etc. Nós temos as pessoas certas para falar com a imprensa. Não precisa ser o presidente, não precisa ser um conselheiro.
Pode ser alguém que tenha um conhecimento que vá nos representar a categoria de forma mais adequada, né? E depois nós temos as publicações, o próprio site, as novas mídias, né? Essa comissão é dividida em alguns grupos de trabalho para facilitar o trabalho. Além da coordenação, como eu disse, da comissão que é pelo conselheiro Sérgio Mendonça, exercida pelo conselheiro Sérgio Mendonça, nós temos no grupo de trabalho de assessoria de imprensa, a coordenação é da conselheira Fernanda Della Rosa. Depois, no grupo de TV Economista, que tem um estúdio, que tem um canal no YouTube, etc., é coordenada pelo próprio presidente, Luiz Barsi Filho, este GT. Depois, para o grupo de palestras, no ciclo que nós chamamos de Economia em Debate, que foi muito divulgado ano passado, e este ano nós estamos retomando, o coordenador desse GT é o conselheiro Haroldo da Silva, então GT de ciclo de palestras Economia em Debate. Depois, o conselheiro Rodrigo Mariano é o coordenador do grupo de trabalho sobre novas mídias, que é uma questão que nós queremos nos atualizar rapidamente, porque é necessário que a gente converse com as pessoas de forma mais efetiva, né? E, por fim, nós temos também algo que não é rigorosamente da comunicação, mas tem a ver com o relacionamento do Corecon com a sociedade, que é o grupo de trabalho Responsabilidade Social do Economista, que já vai ter uma atividade que vai ser logo divulgada. O coordenador é o conselheiro federal Carlos Eduardo Soares de Oliveira Júnior, Carlinhos. E essas comissões todas, agora terminando, porque já que terminei as comissões e basicamente o plano já está aí definido, existem, evidentemente, essas comissões devem prestar contas ao presidente, então, mensalmente, os coordenadores de comissões ou de grupos de trabalho, eles fazem um breve resumo de tudo que foi feito e de tudo que será feito, para que todos os conselheiros fiquem sabendo. E que haja uma coordenação. Por exemplo, a Comissão de Delegacia está trabalhando junto com a Comissão de Economia do Setor Público. Por quê? Porque agora nós temos o desafio do plano plurianual. E o plano plurianual ocorre nas prefeituras, e a maior parte das prefeituras estão sob a jurisdição das delegacias. Nós temos poucas prefeituras, na verdade são 38 na Grande São Paulo que não tem delegacia, mas outros 600 municípios estão dentro da jurisdição das delegacias. Então é necessário que haja uma conversa, um trabalho conjunto entre as delegacias regionais, ou seja, a Comissão de Delegacias Regionais e a Comissão de Economia do Setor Público. A Comissão de Valorização Profissional, ela tem faces em todas essas comissões. Na verdade, ele deve trabalhar em conjunto com das mulheres, dos afrodescendentes, né? Ele deve trabalhar com a Comissão de Educação em algumas situações. Justamente esse trabalho conjunto é que faz o Corecon. É claro que nós vamos continuar, conselheiros, né? Vamos continuar naquele trabalho comum nosso, que a partir da representação da categoria, em determinadas situações, indicação de algumas pessoas para exercerem determinadas funções, né? Também vamos fazer aquilo que é o usual nosso, que é autorizar os registros, as baixas, e fazer o trabalho normal de manutenção da categoria, mas, principalmente, pensar no futuro, porque nós temos um presente, que sempre o presente é complicado da gente administrar, né? Mas não é só isso. Se a gente ficar em cima de um ano só, ou apenas olhando para o que nós já estamos vendo, nós não construímos o futuro. Me recordo que, quando assumi a presidência do Corecon, em 2010, a minha primeira providência foi verificar como era a faixa etária dos economistas, justamente para planejar os próximos 10 anos. Essa era a ideia, planejar os 10 anos para que a gente tivesse
assistindo todos os economistas dentro do nível profissional deles, ou seja, do estágio profissional deles, mas também permitindo a entrada de novos economistas no mercado com uma boa boa solidez, né? Que é essa questão que a gente precisa ter também. Então, tudo isto faz com que a gente perceba que os conselheiros, o presidente, nenhum de nós é remunerado, mas com a nossa inteligência, com a nossa vontade, e aí digo toda a plenária, tanto os conselheiros efetivos quanto os conselheiros suplentes, estão todos engajados nisso, assim como os delegados regionais, já temos aí esse engajamento, e tenho certeza, todos vocês, economistas, homens e mulheres, que querem o bem da sociedade brasileira e querem o bem da categoria profissional, vão colaborar. É claro que as formas de colaboração variam de comissão para comissão. As formas de colaboração podem ir surgindo ao longo do tempo, sendo necessárias pontualmente, mas todos nós temos que colaborar. E não é só pelo corporativismo, é também pelo Brasil, porque o Brasil, não é preciso dizer, precisa ter um rumo. E precisar ter um rumo, sem os economistas, não vai existir isso. Nós não somos adivinhos, nós somos construtores. E os construtores precisam ter um planejamento de como construir. Nós colaboramos nessa construção. Há 70 anos é assim, não é só 70 anos, há mais. O Sindicato dos Economistas, fundado em 1935 pela primeira turma de estudantes que se graduaram na Faculdade de Economia, na Fundação de Escola de Comércio Álvares Penteado, eles tinham uma perspectiva. Aqueles que instalaram o Corecon em 1953, novembro de 53, também tinham uma perspectiva. E a ideia deles, pontuada pelo primeiro presidente do Corecon, o economista Ubirajara Dibs Ogaib, era: de agora em diante, não vai haver mais amadorismo na economia, porque os profissionais, que somos nós, economistas, vamos poder contribuir para que a sociedade brasileira aumente a sua renda e a sua riqueza, e a distribuição dessa renda e riqueza, como, aliás, diz a Constituição Federal. Então, esse é o final da minha mensagem para vocês. Acreditem, nós todos aceitamos sugestões, estamos canais, a ouvidoria, para receber as sugestões dos economistas. O importante é que todos nós nos engajemos para ir para frente, para a gente não mais recuar, não voltar atrás, como infelizmente, eventualmente ocorreu isso dentro do âmbito do Corecon São Paulo. Então, nós vamos para frente, com todos, não fazemos distinção em relação a ninguém, nenhuma escola, nenhuma faculdade, nenhuma instituição, nenhuma pessoa está excluída do nosso plano. Todos estão incluídos, todos somos iguais, economistas com muito orgulho de ser economistas. Muito obrigado, agradeço por toda a atenção que vocês me deram e creio que foi positivo que a gente conversasse sobre esse plano que nós temos aqui, né? Muito obrigado.